Salve, salve, meu irmão querido, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos, sejam bem-vindos aqui na comunidade Bom Pastor, nono andar do edifício da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, aqui no Rio de Janeiro. Estamos abrindo a porta para você chegar e estar juntinho com a gente. Mais essa partilha da nossa fé, mais essa partilha no ano da oração, em que o Papa Francisco nos convida a mergulhar nessa aventura que é cultivar a nossa vida de oração. Laura, estamos indo junto, mas hoje eu acho que a gente completa o nosso estudo da parte do catecismo que fala sobre oração. A gente poderia continuar até sei lá quando, mas senão o povo não aguenta, então a gente tem que dar uma paradinha e depois entrar em algum outro tema, mas hoje a gente termina de uma maneira muito legal. O nosso tema, né? Não poderia ser melhor. E aí a gente aproveita e pede aos irmãos, né, para partilharem. Alguns têm colocado, eu morri de rir. Minha irmã querida, você que falou que manda o podcast para Holanda, louvado seja Deus. Então, você pode responder, dizer como é que está sendo, né? Hoje a gente encerra esse momento com o catecismo da oração, com o tema da oração. E o tema, para terminar, não podia ser outro melhor, o combate da oração. Exato, é um pedacinho que tem tanta coisa legal, Laura. Eu tenho certeza que a gente não vai chegar no final. Não vai dar? Mas fica a boa intenção. Os irmãos podem dar uma olhadinha no catecismo, nos parágrafos 2725 até 2733, já que a outra parte sobre confiança filial, a gente já falou, perseverar no amor, né? Já. Então, o que está faltando dessa parte que fala da oração como combate é do 2725 até o 2733. E seja o que Deus quiser, a gente vai partilhando aqui até onde der. E depois os irmãos podem continuar fazendo a leitura em casa. O catecismo é simples, gente, não é complicado, ainda que exija da gente foco na leitura, né, como toda boa leitura, para que a gente possa tirar proveito dele. Mas não há nenhum tipo de palavra aqui que a gente diga que é técnica, né? Não, são coisas que têm a ver com a vida de todo cristão e que, com um pouco de atenção, podem dizer muito para a nossa vida, talvez nesse momento que a gente está vivendo, passando. A grande questão é leitura atenta. Acho que é só essa, né? Então, encorajamos você a ler o Catecismo da Igreja Católica. Não fique naquela, não, mas é complicado, eu não vou entender. Não, você pode não entender uma ou duas coisas, mas se você entender mais 3, 4, pronto, já na conta já valeu, né? Então, vamos nós, né? Vamos nós. E, Laura, aí já começa com uma frase muito legal, né? O Catecismo, ele sempre preserva vamos dizer assim, os dois lados da moeda. A gente costuma usar essa expressão, né? Toda moeda tem dois lados. Quando você quer, nas coisas de Deus, caminhar, você precisa contemplar os dois lados da moeda. Se você fica com um lado só, ou você imagina que tudo está pronto e não é necessário uma correspondência sua, ou se você olha pelo outro lado, você imagina que tudo é você que vai dar conta. E aí? Como se não, né, não contasse com o Senhor. Então, o catecismo sempre ajuda a gente a olhar os dois lados da moeda. Aí, logo no comecinho dessa parte sobre o combate da oração, o catecismo diz que a oração é um dom da graça de Deus e uma resposta decidida da nossa parte. Com uma frase já nos ensina, nos explica isso que o senhor acabou de falar. A gente, né, lendo e já abre assim o nosso entendimento. Peraí, é um dom da graça, então, né, é o Espírito Santo, e é uma resposta decidida da nossa parte. Que beleza, uma frase já... Né? Então, sem o dom da graça de Deus, sem que a gente se abra para aquilo que Deus faz na nossa alma, a oração se torna um desafio impossível.
Por outro lado, se o Senhor nos concede a graça, nos chama, estende para nós as mãos, querendo ter um diálogo conosco, e nós não tomamos a decisão de responder dizendo sim, sem essa decisão de coração, sem essa resposta decidida, também não há oração, né? Oração é diálogo. Portanto, se eu não respondo decididamente, se eu não acolho a graça que Deus me dá, pronto, não há oração. Então, sempre lembrar dessas duas coisas. O Espírito Santo que habita em mim está sempre pronto a orar. E ele me convida a orar. Ele quer orar em mim, ele quer orar por mim. Então, existe uma graça da parte de Deus, existe uma disposição do Espírito Santo que é capaz de me envolver, de me vencer, que basta que eu me abra a ela e responda decididamente, sim, Senhor, eu vou acolher o teu chamado, eu entro em comunhão contigo, que a oração vai caminhar. Se a gente perder essas duas coisas de vista, a oração ou se torna algo impossível, porque sem a graça de Deus eu tenho que, só que esse eu tenho que normalmente não funciona, né? Ou então a gente vai achar que só contando com a gente consegue, quando na verdade não. Se orar é um diálogo com Deus, eu preciso também, talvez mais do que aprender a falar, eu preciso aprender a ouvi-lo. Ele tem algo a dizer, né? Então, manter esse equilíbrio a respeito de vida de oração e a respeito de um monte de outras coisas, né? Acho que uma vez a gente conversou sobre isso, que o Papa João Paulo II escreveu um dia um livro, eu acho que foi por ocasião de um dos jubileus dele, não sei se foi de ordenação sacerdotal, não sei. O título que ele deu para o livro foi Dom e Responsabilidade. E eu acho esse título muito legal porque tem muito a ver com isso, né? Quando Deus nos concede uma vocação, por exemplo, é um dom, é um presente que Ele está nos dando, Ele nos capacita para algo, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, eu devo cuidar do dom que Deus me deu. Isso serve para um padre, isso serve para uma pessoa casada, isso serve para uma profissão que você tem pendor para ela, é um dom. Tem algo ali que não se resume a algo que você entenda, você sente aquilo, né? Aquela atração, aquele chamado. Por outro lado, é uma responsabilidade. Se você não cuida, se você não cultiva o dom que você recebe de Deus, ele não frutifica, né? Como uma semente. Então, dom e responsabilidade. Na nossa vida, essas duas faces da moeda, elas se revelam em muitas coisas. Então, o Senhor me deu isso, é um presente dele. Eu vou ser grato por isso. Por outro lado, todo dom de Deus gera uma responsabilidade. Eu vou cuidar do que ele me deu. Eu vou cultivar o que ele me deu. Nesse caso nosso, também a vida de oração. A gente esqueceu de falar qual é o número do parágrafo, né, Padre Antônio? É o 2725. 2725. É o comecinho. 2725. A primeira frase, a gente ficou na primeira frase desse parágrafo 2725. E aí, o catecismo faz uma afirmação, né? Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, a Mãe de Deus e os santos com ele, ou seja, com o próprio Jesus, nos ensinam que a oração é um combate. Acho que essa palavrinha combate todo mundo usa muito, né? Muito. E aí, como é que tá a vida? Estamos lutando, né? Nossa vida é um combate, orar também é um combate. São Paulo diz que a vida cristã é um bom combate. Agora, para que seja um bom combate, eu tenho que ter clareza a respeito do que ou com quem eu estou combatendo. Porque eu posso me envolver em combates que não são bons. Eu posso combater com pessoas pelas quais eu devia, em princípio, não combater com elas, mas combater por elas. Exemplo, na casa da gente. É muito fácil acontecer isso, né? A gente começa combatendo por uma pessoa e, sem perceber, daqui a pouco a gente está combatendo com ela. Né? A gente está brigando com ela, quando no início a gente estava tentando brigar por ela. Né? Então, com o que a gente está combatendo quando a gente busca ter vida de oração?
E aí o catecismo dá uma resposta clara e talvez para alguns surpreendente, né? Então, contra quem eu estou lutando quando eu busco ter uma vida de comunhão com Deus, de diálogo com Deus? E aí o catecismo diz, você quer saber com quem você está combatendo? Contra você mesmo e contra os embustes do tentador. Então, o combate da oração é um combate dentro. Eu estou combatendo comigo mesmo e com os embustes, a palavra embuste, né? Com os enganos que o tentador lança para me desanimar de ter comunhão com Deus. Ora, se o combate é comigo e é com os embustes do inimigo, esse combate, o campo de batalha dele é dentro. Né? Então, a primeira coisa para a gente não imaginar, eu estou num grande combate de oração, estou combatendo com aquele meu chefe que é um problema, ou com aquela situação, sei lá qual. Ok, mas olha, não é bem disso que a gente está falando aqui, né? Para que você seja fiel à vida de oração, para que você faça um caminho com Deus, para que você alinhe o seu coração com o coração de Deus, o combate é aqui, é comigo mesmo, né? E com os enganos que o maligno lança para ver se a minha mente e o meu coração vão começar a funcionar num registro errado. Às vezes, essas duas realidades se misturam, né, Padre Antônio? Às vezes não é tão fácil a gente perceber, porque aqui o catecismo fala então, contra nós mesmos, 1, 2, e contra os embustes do tentador. Então, eu fiquei refletindo nisso porque o catecismo deixa claro e faz a gente entender, então, que são duas realidades. Que caminham muito juntas. Muito juntas. Né? Muito juntas. O tentador normalmente vai fortalecer, com as suas tentações, padrões meus, né, errados. Né? E aí ele vai confirmar aquilo, né? Ele vai me dar a impressão de que está vendo, no fundo eu estou certo quando eu guardo rancor de alguém e, por exemplo, não me disponho a orar por quem me feriu, como Jesus ordenou, né? Uhum. É um padrão, de repente, meu de ser uma pessoa talvez mais exigente com o outro. Aí se o outro não consegue se encaixar naquilo que era a minha expectativa, eu fico com aquilo, eu guardo aquilo. Normalmente o tentador ele vai investir naquilo que ele sabe que são os nossos pontos, as nossas portas abertas para ele. E aí ele vai mostrar, é verdade, você não deve deixar passar não, porque se você deixar passar uma vez, tá vendo, daqui a pouco de novo ele vai fazer. Aí ele vai criando todo um novelo de confusão em cima de algo que já é uma porta aberta da minha natureza carnal. Ele não vai trabalhar em pontos onde eu estou mais vigilante, né? Ele vai trabalhar naqueles pontos em que, de fato, eu sou mais vulnerável, em que eu preciso, de fato, vigiar mais, porque a minha natureza, naquele ponto, ela é mais dada a ter autopiedade, e por aí vai. Quer dizer, isso, então, nos ajude, quando a gente está no meio desse combate, talvez não teria outra forma da gente perceber a natureza dessa fragilidade, por exemplo, né? De uma determinada fragilidade, como, por exemplo, uma tendência a ser super exigente, ou então, usando outro exemplo que o senhor deu, uma tendência a ter autopiedade. Então, ela já é algo que é uma fragilidade minha, e o inimigo vem com uma série de pensamentos para que essa fragilidade fique corroborada. E aí a gente tem que entender, o diabo não é cavaleiro. Uhum. Então ele não vai bater da cintura para cima, ele vai bater onde ele percebe que a gente é mais vulnerável, mais frágil. Sabe, ele não é um cavaleiro, sabe, numa luta de boxe, né, se o boxeador nocauteia o outro e o outro cai, ele para de bater e espera o cara levantar para voltar a brigar. O diabo não faz isso, né? Ele não faz desse jeito, né? Então a gente tem que tentar
perceber com a misericórdia de Deus, com a luz do Espírito Santo, de fato, onde são os pontos em que a gente está mais vulnerável, onde a gente era menos vigilante para se tornar mais vigilante, os pontos em que a gente sabe que ele vai bater porque ali a gente... Ele sabe que vai encontrar. Ele sabe que já está machucado. Aí Numa luta, né, normalmente, né, se bate onde você sabe que o outro já está machucado. Ele sabe quais são os pontos em que a gente está machucado, então ele bate mais ali. Só que às vezes a gente não percebe isso. Então a gente tem que ser muito mais vigilante, né, muito mais atento. Né? É contra essas coisas que a gente luta para que na oração a gente seja fiel ao Senhor, capaz de ouvi-lo, capaz de ser corrigido por Ele, capaz de ser purificado por Ele. A gente está lutando com isso. Né? Então, olha como é que a luta é muito mais, usando uma palavra de velho, né? É uma luta muito mais intestina do que a gente imagina. Né? A gente imagina que a luta tem a ver com as circunstâncias de fora. Quando muitas vezes as circunstâncias de fora elas só continuam críticas porque o meu jeito de lidar com elas não está sendo bom, e aí eu estou naquilo dali, entendeu? Então, atenção, no combate da oração, eu estou combatendo comigo mesmo e com os enganos do inimigo, né? que tenta me fazer confiar menos em Deus, que tenta me colocar numa posição de que, tá vendo, você não está tão errado assim, você, né? O diabo, nas horas em que a gente está correndo o risco de se perder do Senhor, né, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, a tendência dele é sempre tomar o nosso partido. Né? É óbvio. Né? É verdade. Ele nos enche de razões. Né? Porque ele sabe que aquelas razões vão ser para a gente motivo de deixar de confiar em Deus, de deixar de responder positivamente a Deus. Então, porque eu tenho razões, eu não perdoo. Então, porque eu tenho razões, eu deixo de fazer aquilo que é minha parte, porque eu estou ferido. Então, não quero mais saber, vocês que se virem lá e tal. E por aí vai. Então, cuidado com isso. Né? Vigilância aqui e aqui. Que maneira clara da gente entender de verdade o que é combate na oração. Laura, depois tem uma frase tão legal. Não, essa é a melhor. É a melhor do dia, Padre Antônio. Tem uma frase tão legal aqui. O Catecismo diz assim: reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Eita, Lelê, vamos lá. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Então, porque quer dizer que tem a segunda parte aí é a causa de tudo, né? Então, eu vivo como eu rezo. Então, se eu rezo superficialmente, a minha vida, a minha maneira de encarar a vida vai ser superficial. Se eu rezo desatentamente, a minha maneira de olhar para a vida vai ser uma maneira desatenta. Se eu rezo inconstantemente, a minha maneira de enfrentar a vida vai ser inconstante. Se eu rezo, por outro lado, com constância e perseverança, eu vou aprender no combate da oração a ter constância e perseverança nas outras áreas da minha vida. Se eu rezo alimentando a minha oração com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai ser preponderante nos outros momentos da minha vida em que eu vou precisar ter critérios ou tomar decisões, por exemplo. Em vez de ficar com uma palavra humana, né? Uma palavra doída, difícil, que me machucou, aí optar pela palavra de Deus, né, Padre? Então, se vive como se reza. E isso é profundamente verdadeiro. Né? Eu acho que se a gente parar para fazer um examezinho da nossa vida, a gente vai ver que é verdade isso. Eu estou vivendo exatamente na dimensão do modo como eu tenho rezado. Se eu tenho uma oração vitoriosa, uma oração feita em fé, uma oração na qual eu declaro minha entrega ao Senhor, eu vou ter uma vida assim, vitoriosa, no meio das dificuldades, no meio, né? E por aí vai. Então, se vive como se reza,
e reza-se como se vive. Né? Algumas pessoas, né, imaginam que dificuldades na oração são apenas coisas que têm a ver com o momento da oração, quando na verdade não. Um momento de oração, um momento de intimidade com Deus, ele não cai do nada, ele não é improvisado. Então, se ao longo do dia eu não tenho intimidade com Deus, se ao longo do dia eu vivo uma vida de desacordo com Deus, na hora que eu for tentar rezar, não vai acontecer, não vai fluir, não vai brotar. Porque, na verdade, reza-se como se vive. A não ser que, reconhecendo isso, eu caia em mim e diga, Senhor, é isso. Eu não estou conseguindo rezar, não é simplesmente por um problema de tempo ou por um problema de desatenção, é porque ao longo do dia eu vou me afastando, eu vou afastando tanto o meu coração do Senhor, que é como se ao longo do dia nós nos tornássemos estranhos. E no momento em que a gente vai estar junto, eu não tenho assunto com Deus, eu não tenho graça, né, de estar ali com Deus, enfim, né, tudo de repente se torna empecilho, porque na verdade eu rezo como eu vivo. Há uma passagem do Antigo Testamento na qual se diz claramente, se você não honra seu pai, sua mãe, não será atendido na sua oração. Uma vez lendo essa passagem, eu falei, cara, isso aqui está dizendo então que existem orações que eu faço que não são atendidas, não é porque eu rezei errado ou porque eu rezei pouco, é porque, na verdade, a minha vida está sendo um empecilho para que eu receba a resposta de Deus. Não. Então, a oração tem o poder de nos transformar. Mas se você quer, de fato, orar, reconheça, então, se houve ao longo daquele dia algo que te colocou em discordância com Deus, arrependa-se, e aí, por essa porta do arrependimento, a gente entra de novo na oração. Mas tentar improvisar um tempo de oração, se ao longo do dia eu fui me afastando do Senhor, eu insisti em comportamentos que desagradam o coração de Deus, não vai acontecer, ponto. Não vai acontecer. Porque intimidade com Deus não é uma coisa, como dizem que é num casamento, né? A intimidade do casal não acontece de maneira improvisada no momento. Ela é preparada, né, pelo modo como cada um trata o outro, Então, com Deus é a mesma coisa. Não é complicado entender isso, né? Muitas vezes o que está me impedindo de receber a resposta da minha oração não é porque eu rezei pouco ou errado. É porque atitudes na minha vida estão me tornando impermeável ao trabalho, ao agir, à graça de Deus. Eu preciso quebrantar o meu coração, então, e dizer, Senhor, me socorre, me ajuda. Né? Eu quero ter comunhão contigo, mas eu reconheço, né, que eu não cuidei da minha comunhão contigo nesse dia. Eu reconheço que eu fiz algo que feriu o teu coração, eu te peço perdão. Né? E aí talvez lembrar como Davi no Salmo 50, né? Cria em mim um coração novo. E o Senhor imediatamente, vendo um coração quebrantado assim, ele vem em socorro. É sempre uma situação que nos leva a ter um conhecimento de si próprio, que às vezes talvez a gente não queira muito ver, enxergar, admitir. Isso que o senhor descreveu como quase como Deus fazendo uma terapia na gente, mostrando situações. Por que de repente a gente, né, a nossa oração fica estagnada, ou parada, ou esquisita? Falta esse momento de de total abertura de coração para Deus, né, Sim. Padre Antônio? Porque
isso não é impossível de acontecer, mas a gente percebe o quanto isso é. Sabe, é como acontece de fato, às vezes, numa família. Imagina, marido e mulher, sei lá, um ofende o outro na hora do almoço, e depois ofende na hora do lanche, né? E na hora da janta quer se aproximar e dar um beijo. A outra pessoa naturalmente vai fazer assim, porque isso não é uma verdade. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Oração e vida são duas coisas que estão... a gente separa isso, Deus não. Então, se a nossa oração diz uma coisa e a nossa vida diz outra, ou muda uma coisa ou morre a outra. Então, ou muda a vida ou morre a oração. Não tem outra maneira de isso se resolver. Né? Então, o catecismo está deixando essas coisas bem claras para a gente, bem claras. Porque senão a gente reduz o combate da oração a coisas muito simplórias. Eu acho que eu não fiz a oração certa, palavras, eu não rezei do jeito certo. Será que é só um problema ali do momento ou de um sentimento? Não. Né? Se a minha vida de oração, como, né, se dizia há um tempo, está divorciada da minha vida cotidiana, do meu lidar com os outros, do meu me posicionar diante das coisas da vida, se há um divórcio entre uma coisa e outra, né, nada vai andar para frente. Né? Então, ou a oração muda a gente, ou a oração morre. Tá? Porque a gente reza como vive, porque vive como reza. Como se reza. Então, a equação, ela não tem outro jeito de ser resolvida a não ser de uma dessas duas maneiras. Ou a oração vai nos transformando, ou a oração morre. Né? Se a gente não se deixa transformar e simplesmente quer fazer casar duas coisas que não se casam, que é o trabalho do Espírito Santo na nossa alma e a nossa acomodação no pecado. Essas duas coisas não casam. Nunca. É como você querer manter no mesmo ambiente escuridão e luz. Né? Quando a gente é criança, às vezes a gente brinca no interruptor, né? Pensando, peraí, se para cima acende, se para baixo apaga, o que acontece se eu vou colocar no meio, né? Aí a gente vai lá e tenta colocar... Todo mundo tentou fazer isso, né? Colocar o interruptor no meio ali para ver se não acontece nada, né? Então, na vida da gente é a mesma coisa. Então, atenção com tudo isso. Se a gente quer levar a sério a vida de oração, a gente tem que lembrar disso tudo. Né? Padre Antônio, em seguida... O catecismo vai falar das objeções à oração, né? Algumas que são 3 situações bem específicas para nos ajudar a ver como é que está, né, de verdade a nossa vida de oração. E gostei muito dessa primeira frase do 2726, né? No combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e à nossa volta, é sempre assim, né? Dentro de nós e à nossa volta, concepções errôneas de oração. Nossa, então cada cristão católico está sujeito a ter uma concepção errônea de oração, né, Padre Antônio? Ele praticamente lembra duas aqui, né? 2 concepções errôneas. A primeira, e eu acho que a gente já conversou até sobre isso há uns encontros atrás, é a de imaginar que a oração é uma forma de exercício psicológico. Né? Vou esvaziar a mente, vou me concentrar. Tá, isso tudo, não sei nem até que ponto isso é bom, mas isso tudo pode acontecer, mas nada disso é oração. Né? Oração é diálogo com Deus. Eu me coloco diante de alguém que é um tu ao qual eu me dirijo e que eu sei que também quer se dirigir a mim. Coisas do tipo, vou esvaziar a mente, vou me concentrar, vou repetir uma palavra que vai ser para mim uma palavra de motivação. Nada disso é oração. Porque enquanto eu faço qualquer uma dessas coisas... Mesmo que tenha o nome de meditação. Exato. Em nenhuma delas eu estou saindo de mim, eu estou indo além de mim, buscando um outro. E para nós cristãos, o segredo de tudo é justamente esse. É que Deus, né, aquilo que a gente chama de o absoluto, é alguém. Alguém que é maior do que eu. Alguém sobre quem eu posso me lançar. Essas coisas todas não passam por aí.
né? Então, na verdade, sou eu tentando me aprimorar e eu terminando em mim mesmo. Tá bom, mas eu não sei. Chame com o nome que você quiser, mas oração não é, né? Então, isso é uma primeira coisa. Cuidado para não substituir o seu diálogo com Deus, a sua rendição a Deus, por momentos de esvaziamento mental, concentração, repetição de palavras motivacionais. Tudo isso não é oração. Eu posso dizer palavras que me motivem, eu posso conversar comigo. Vamos lá, Antônio Zé, coragem, tudo bem, mas isso não é oração. Eu estou conversando comigo. Isso é um jogo psicológico, né? Porque, na verdade, eu estou falando comigo mesmo. Quer dizer, isso é até um contrassenso, mas a cabeça da gente entende, né? Mas é um jogo psicológico. Só isso não é oração. Então, é uma concepção errônea que está muito disseminada hoje em dia, né? A outra é que ele diz, olha, na cabeça de muitos cristãos, mesmo que de maneira inconsciente, né? Oração é alguma coisa que não tem a ver com a pressa com a qual a gente vive. Então, para muita gente, eu não tenho tempo para rezar, porque eu tenho muita coisa para fazer, né? E aí... Para Deus, que eu tenho muitas coisas para fazer. Às vezes para Deus, né? Então, a gente vive num mundo que imprimiu na gente um sentido de urgência muito esquisito. Porque muitas vezes a gente não sabe nem pelo que é essa urgência. Mas a gente sempre se sente como se estivesse devendo alguma coisa. É uma ansiedade generalizada, né? E, obviamente, quem é movido por esse ritmo de pressa vai considerar que para oração nunca tem tempo. Né? Ela não vai, né? Não dá, não consigo, não posso. Portanto, é uma coisa com a qual a gente também tem que lutar, né? Peraí, pressa para quê, afinal de contas? Né? E depois, tudo se resume ao que eu sou capaz de fazer? Será que isso é uma maneira sensata de olhar para a vida? Sabe, tanta coisa escapa das minhas mãos, tanta coisa não cabe no meu controle. Viver, agir como se eu controlasse tudo, é uma coisa sensata? Talvez fosse uma questão a se pensar, né? Então, aqui está se dizendo que são concepções errôneas da oração, essas coisas que, sabe, nos enganam, né? Porque dão a impressão de que oração é perda de tempo, né? Ou oração é uma conversa consigo próprio, um trabalho psicológico, quando oração é algo muito além disso. E aí ele conclui a última frase desse parágrafo, voltando logo àquela primeira, né? Muitos dos que procuram a Deus pela oração desanimam depressa porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Os dois lados da moeda que o senhor falou, né, Padre Antônio? E aí, muitas vezes, quando você começa a caminhar na vida de oração, você tem que aprender a esperar pelo Espírito Santo ou acioná-lo, vamos dizer assim, contando com ele. Sabendo que tudo na sua vida de oração não vai ser produzido por você, né? Então, aprender a esperar pelo Espírito Santo, aprender a aguardar a resposta, né? Aprender a contar com ele, reportar-se a ele, tudo isso ajuda a gente a sair dessa impressão de que a gente tem que fazer algo e que se não está dando conta, então abandona. Né? Deixa para lá, porque isso não é para mim, eu não consigo. Não, é para você também, mas tem alguém que vai te ajudar nessa tarefa, então conta com ele, espera por ele, calma, vida de oração requer um pouquinho de calma. Pessoas constantemente agitadas e com a sensação de que estão devendo alguma coisa, não vão ter essa calma, né? Não, eu preciso contar e eu preciso esperar pelo Espírito Santo. Em algum momento, né? Eu preciso dar tempo para que a resposta chegue. Então, cuidado com essa sensação de pressa, que no fundo é ansiedade, né? Uhum. Que parece que pegou todo mundo ultimamente, né? Fazer o quê, né?
Eu acho que muito parecido com isso, Laura, é o que aparece no parágrafo seguinte, o 27 e 27, que são as mentalidades do mundo, né? Do mundo, né? Que tem muito a ver com isso, né? Primeiro, oração é sempre um mistério, né? Peraí, essa semana eu estava ouvindo uma jovem falar isso, né? Ai, parece que a gente está falando para o ar, né? Mas a gente sabe que é Deus que está ouvindo. Eu falei, sabe, é isso aí. Você não está falando para o ar, né? Mas é um mistério. E aí, imagina, num mundo que é tão cheio de técnicas, né? Só aquilo que é bem racional, ou que pelo menos é bem compreensível a uma primeira abordagem da razão faz sentido, né? Parar para falar com ar, né, para muita gente é complicado, né? Então, essa mentalidade técnica que a gente tem, né, que faz com que às vezes a gente ache que com Deus vai ser assim, né? Eu vou falar algumas coisas e aí vai vir uma resposta de uma determinada maneira, sabe? Nenhum relacionamento humano verdadeiro é assim. Por que a gente acha que o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim? Eu vou rezar as coisas, aí vai vir uma resposta assim, né? Não, relacionamentos são coisas que não estão prontas, vão acontecendo, né? Nosso relacionamento com Deus também é assim, né? Então, cuidado com isso, né? Porque senão você perde a dimensão da oração como mistério e parece que a oração, se não é uma técnica, pelo menos vai ser uma mágica. Pluft, né? Brotou, né? E isso é complicado, né? Porque, engraçado, dizem que nesse nosso mundo tão racionalista, cientificista, técnico, o apelo à mágica, à magia, à bruxaria, voltou com muita força, né? Parece uma coisa antitética, mas, na verdade, né? Tem uma coerência interna, né? Você começa a achar que não é um relacionamento com Deus, é uma técnica espiritual, quando, na verdade, isso não existe, né? Depois, outra coisa, é uma palavra que pode soar esquisita, o sensualismo, né, atual. Sensualismo tem a ver com sentidos, né? Uhum. Então, nós temos uma tendência a querer que aquilo que tem a ver com o bem-estar que passa pelos meus sentidos seja imediato. Ou então, eu só acredito que alguma coisa de fato é boa se os meus sentidos, de alguma maneira, os meus sentimentos são tocados por ela. Então, problemas, né? Porque há momentos em que a gente tem que ser fiel à oração e a gente não vai sentir muita coisa. Eu acho que essa é uma das mais... que com mais facilidade, principalmente os da caminhada, podem vir a cair ou caem, né? Reduzindo a um... Eu tenho que sentir, nem sempre, é só a gente olhar a vida dos santos. Sim, ou então medir a minha oração por aquilo que eu estou sentindo. Né? O que faz uma oração ser boa ou não é se eu estou sentindo alguma coisa. Não é, o critério não é esse, né? Então, isso é um problema, né? Esse sensualismo, esse colocar como critério da validade das coisas, o bem-estar sensual que elas me garantem, ou seja, o bem-estar que essas coisas garantem para os meus sentidos. Uhum. Isso é muito enganoso, né? E a gente pode fazer isso também com relação à oração, né? Então, atenção com isso, né? Depois, outras pessoas, né, que inclusive na igreja podem pensar, não, esse negócio de ficar rezando não resolve. A gente tem que botar a mão na massa. Então, ele chama aqui esse... Fuga do mundo, né? Considerar a oração uma fuga do mundo e, por outro lado, você acaba caindo no ativismo, né? Eu vou fazer... O importante é fazer algo. Mas se você não tem direção de Deus em oração, se você não tem um coração que vai sendo moldado por Deus na oração, possivelmente as coisas que você faz, inclusive aquelas que aparentemente são boas para alguém, podem ser feitas da maneira que não é tão boa, né? Ou podem ser apenas um fazer por fazer, né? A gente vive num mundo que diz que a gente tem que ser produtivo, né? Uhum. Então, produtividade para alguns pode significar isso, fazer um monte de coisas. Essa semana eu estava lendo
um livro sobre um pregador que ele dizia o mais importante é o ser antes do fazer. E aí eu lembrei que normalmente esse tipo de frase a gente usa essa contraposição entre o ser e o ter. Uhum. É mais importante ser do que ter. No mundo em geral é isso. Mas eu achei interessante que o pregador ele dizia é mais importante ser do que fazer. E ele estava falando para cristãos, pessoas que servem a Deus. Falei, cara, é exatamente isso. Porque no mundão, talvez a tentação mais óbvia seja ter. Mas dentro da igreja, a tentação mais é verdade, é o fazer. Então eu acho que a minha vida vai ser produtiva ou não pela quantidade de coisas que eu faço para Deus. E esse pregador dizia, olha, ser de Deus é mais importante, porque aí os frutos que você vai produzir serão certamente genuínos. Caso contrário, você pode acabar esquecendo, deixando de lado o ser de Deus e achando que a quantidade de coisas que você faz para Deus, isso sim. É isso que... Mas isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão. Né? Jesus diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a si próprio. Acho que ele está falando um pouco disso. Né? Então, atenção para essa mentalidade que ela talvez para a gente não ser, como toda mentalidade, não é uma coisa que a gente, pensa quando está agindo, mas é uma coisa que é anterior ao nosso agir. Né? Ela determina o nosso agir. A gente tem que rever. Peraí, eu tô indo por aí, vou mudar isso. Porque na hora que você está fazendo as coisas, você não pensa, eu estou sendo levado pela mentalidade do ativismo ou pela mentalidade da pressa. Não, eu simplesmente faço. Mas se você para rever um pouquinho os seus passos, de repente você nota, de verdade, eu estou dando muito mais atenção ao fazer do que ao ser. Resultado disso, eu estou até falando de Jesus para alguém, mas a minha vida está uma confusão. Nossa. Como se servisse para os outros, mas não serve para mim? Como é que é isso? Né? Então, enfim, né, tudo isso daqui faz parte do combate da oração. E a última coisa que ele apresenta como combate da oração são, e aí parece que veio agora para coisas bem pertinho da gente, nossos fracassos na oração. Desânimo, aridez, né, tristeza por não ter feito o melhor para o Senhor. Essas coisas todas às vezes também nos abatem. Né? E a gente precisa eventualmente reconhecer algumas delas, mas não se deixar desanimar por elas. O Espírito Santo nunca usa nem os nossos erros para nos desanimar. Ao contrário. O diabo é que faz isso. Né? No livro do Apocalipse, o diabo é chamado de acusador, porque ele usa o erro para exigir uma prisão. Então ele te amarra, ele te desanima, lembrando do seu erro ou lembrando do erro de outros. Né? O Espírito Santo não é acusador. É quando ele permite que eu enxergue talvez uma falta de generosidade minha ou qualquer coisa que seja, não é para me desanimar com isso, é para me ajudar a superar isso. Então é bem diferente. Bem diferente. Né? E é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Eu estou tão lembrado dessa situação aqui, desse meu fracasso na oração ou em alguma outra coisa. Isso está gerando em mim o quê? Se é desânimo, então é porque eu estou me sentindo acusado. Então bate na mesa e bota o diabo para correr. Se isso está me ensinando a tomar uma atitude melhor, então talvez o Espírito Santo esteja me alertando e nesse ponto querendo que eu seja mais dependente dele. Mas isso vai gerar em mim um desejo de melhorar, mas um desejo real, positivo, encorajador. Certo? O diabo acusa, o Espírito Santo corrige. Né? Então, esses fracassos nossos na oração não podem ser motivo para a gente desanimar de rezar. Ele, inclusive, aqui no finalzinho desse parágrafo 2728, ele fala: a conclusão é sempre a mesma. Para que rezar? Para superar esses obstáculos é preciso lutar através da humildade, confiança e perseverança.
Pois então são as 3 armas, né? Humildade, confiança, perseverança. Humildade que ultimamente tem sido tão deixada de lado, né? Não se... Tá aí, vamos tentar no futuro fazer uma... Confiança e a perseverança, é verdade, Padre Antônio. Fazer um trabalhinho sobre humildade. Que das 3, ninguém... Pra quê? Que isso vai... Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde, mas eu não gosto muito disso, não. Confiança e perseverança eu até concordo, mas lutar pela humildade é verdade. Porque, na verdade... eu acho que é o ponto... O mundo de hoje... Opa, vamos voltar naquela pravinha que a gente estava conversando ainda há pouquinho. O mundo de hoje nos ensina a ser presunçosos. E presunção e humildade não são amigas, né? Não são. Mas sabe, eu sou capaz, eu posso, eu tenho que confiar em mim. Eu entendo esse tipo de discurso, mas cuidado para não botar as coisas fora do lugar. Né? A gente tem que ter conhecimento da natureza humana, né, que é a nossa. Né? E não me parece que, às vezes, presunção seja um bom remédio para um tipo de complexo de inferioridade que, de fato, nos faz mal. Mas o remédio para ele não é presunção. O remédio é justamente humildade. Né? É que o mundo nos ensina mesmo isso, exato. Né? A usar, então, agarrar na presunção. É essa palavrinha que para todos os santos, né, sempre é uma palavrinha tão prezada, né? Como se todos eles tivessem descoberto, olha, pode faltar um monte de coisa, agora a humildade, se faltar essa, não vai, né? Eu acho que a gente podia, quem sabe, no futuro, né, trabalhar alguma coisinha sobre ela, né? Porque justamente é um dos pontos em que hoje a gente não toca tanto. Não. Quando, na verdade, é um ponto fundamental, né? Lembrando das coisas que me chamam mais a atenção, São Bento, na regra dele, fala de humildade como um dos valores que tem que ser mais prezados, aliás, o mais prezado por quem quer seguir nas instruções dele naquela regra. Né? Vamos dizer assim, os capítulos talvez mais bonitos são os que falam justamente sobre humildade, né? Aprender com Jesus essa humildade. Mas, no fundo, hoje em dia, parece que todo mundo tem medo de falar de humildade para não correr o risco de acabar falando de falta de, vamos dizer assim, de menosprezo por si mesmo, ou coisas que foram, talvez... ideias equivocadas sobre humildade. Né? Mas sem essa coisa não vai. Né? Se não se reza, se não se é humilde. Uma pessoa que não é humilde não vai nunca se prostrar diante de alguém e pedir me ajuda. Eu não preciso de ajuda. Mais uma vez eu lembro, aquela parábola do fariseu e do publicano nos ajuda tanto, né, Padre Antônio? Porque era uma coisa feia, né, chata, né, ser publicano, vergonhosa, né? Mas ele reconhece tudo isso que a gente conversou aqui, né? Ele, Senhor, tem de piedade de mim, não tem... A gente aprende muito com ele, né? Sim, sim. É o cara que sabe, né, onde está a sua alma. Né? Então, verdade. Ponto. Não tem, né? E não saber onde está a própria alma é um perigo, né? É perigo de perdê-la. Aí né? Laura, o finalzinho, né, daqui das dificuldades da oração toca naqueles pontos que talvez para muitas pessoas sejam os pontos assim mais, né? Por exemplo, a questão da distração, que é uma coisa que eu acho que todo mundo experimenta na oração, né? É um desafio, vamos dizer assim, é um perigo que todo mundo encontra quando começa a se dedicar mais à oração. É interessante que no final do parágrafo 2.7, 2.9, o catecismo diz que as nossas distrações elas servem para nos mostrar aquilo que de fato nesse momento pode ser o que nos aprisiona, o que nos prende. Então, se quando eu começo a rezar outras coisas vêm à minha mente, é porque essas outras coisas, de fato... São aquelas que estão... São as mais importantes para mim naquele dia, naquele momento. Então, reconhecer isso é uma necessidade. Né? Ok, tem algo aqui que está tomando espaços no meu coração.
Mas o catecismo também diz que quando eu percebo isso, eu reconheço isso, eu tenho a oportunidade de, na oração, renovar a minha escolha de servir o Senhor e não servir a essas outras coisas que me mobilizam tanto. Então, se eu, apesar da distração, me mantenho em oração, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe o que está passando na minha mente, mas não vou embora. O Senhor é o bem mais precioso que eu tenho. Só de fazer isso, eu estou renovando no meu coração a minha decisão pelo Senhor. Então, a conta que eu tenho para pagar, né, não é ela que manda em mim, né? O Senhor e o tempo que eu estou tirando para Ele aqui são mais importantes para mim. Agora, o que o catecismo diz é, se você, na hora que você percebe a distração, se você começa a brigar com ela, ela te vence, porque o problema da distração é que ela te distrai. Se você tira a sua atenção do Senhor e começa a brigar com a distração, tentando bater nela, botar ela para fora, pronto, ela conseguiu o que queria. Então, o catecismo diz, olha, cuidado para não ir por aí, não vale a pena, né? Volte humildemente ao Senhor. Monsenhor Elia Volpe, que, né, de feliz memória, estava lembrando dele, né, agora, dizia assim, se tem alguma coisa que vem à sua mente, que preocupa você, que está distraindo você, por que você não inclui isso na oração, ao invés de ficar pensando nisso como se fosse uma coisa maior do que o seu momento com Deus? Apresenta isso. Traz isso, coloca diante do Senhor e segue. Segue a oração que você estava fazendo, o salmo que você estava rezando, a intercessão que você estava fazendo, o louvor que você estava fazendo, segue. Mas Senhor, porque eu estou aqui diante de Ti, o Senhor é a minha alegria, mas aí esqueci, tem a conta hoje de tarde, né? Senhor, eu te entrego, o Senhor tem a sua providência sempre cuidando de mim, as minhas contas, o Senhor é capaz de me ajudar a honrá-las, obrigado, quero continuar te louvando, porque o Senhor é maravilhoso, o bom pastor que provê, pronto, e vida que segue. E a oração continua. Você trouxe a distração, transformou em oração, louvou a Deus por ela e vida que segue. O contrário é ficar brigando com a distração. Aí ela já conseguiu o que queria, que era te distrair. Sabe, é uma coisa que você fica girando em torno dela. Você pode ficar girando em torno da distração, pensando nela ou até brigando com ela. Se você transforma tudo em oração, em louvor, você dilui aquele pensamento que estava demais, oprimindo, né? No oceano da bondade de Deus. Então aquilo vai se diluir. Então, apresenta, né? Não é tão complicado assim, né? Não é tão complicado. Depois se fala da aridez, que é justamente o fato de que nem sempre os nossos sentimentos acompanham a beleza da obra que Deus está fazendo em nós na oração. O catecismo diz, olha, não meça a sua oração por isso, né? Talvez até a falta de sentimento seja mais meritória do que se você estivesse sentindo, né? É mais fiel quem permanece orando, mesmo não sentindo nada, né, do que quem está orando e está todo cheio de cosquinha. O Espírito Santo está fazendo um monte de cosquinha. Aí eu já não sei se eu estou orando por causa dele ou por causa das cosquinhas, né? Então, às vezes, a aridez ela contribui para o mérito daquela oração. Você está mostrando maior fidelidade, né? A não ser que, aí o catecismo diz, se a aridez é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre as pedras, então o combate deve ir na linha da conversão. Então uma coisa é a aridez, que de alguma maneira faz parte do trabalho do Espírito Santo na gente, tirando a nossa confiança dos nossos sentimentos e lançando a nossa confiança absolutamente em Deus. Isso também é um trabalho do Espírito Santo. Ele sabe que em algum momento da nossa vida de oração isso tem que ser feito. A gente deixa de confiar nos sentimentos da gente para confiar unicamente em Deus. Agora, por outro lado, há uma aridez que é causada pela falta de raiz, ou seja, lembrando uma das parábolas de Jesus, né? Eu simplesmente estou rezando, mas, sabe, não é uma busca
verdadeira de obediência a Deus. Então isso exige conversão, né? Isso é para a gente não identificar pura e simplesmente aridez que tem a ver com necessidade de mudança, com aridez de quem já subiu o Monte Carmelo. Porque às vezes o pessoal pensa isso, né? Eu estou num momento de muita aridez, achando que está São João da Cruz, né? Quando, na verdade, não, é só um pecado que está precisando confessar mesmo, e resolve, entendeu? Então, não fantasiar muito as coisas, né? Agora, se você está fazendo um caminho com Deus, é possível que em algum momento o Espírito Santo permita que os seus sentimentos não sejam um motor tão importante na sua oração, para que o motor seja de verdade a sua entrega nas mãos de Deus. Faz parte, né, de todos os santos isso. É um pedaço do caminho. Faz parte, é um pedaço do caminho. E aí, terminando, Laura, né, se fala aqui embaixo no 2733, de uma palavrinha, né, que eu acho que muita gente já ouviu, né? São essas palavrinhas que a gente às vezes ouve na igreja, repete até, acha legal, mano, né? Que é a palavrinha assídia, que é traduzida para o português, né, como preguiça. Mas não é uma preguiça qualquer, né? Eu acho que é a preguiça de quem pensa que já fez muito. Tá bom, né? O problema é que essa preguiça de quem acha que já fez muito, ela acaba te fazendo cair muito fundo, né? Quer dizer, quem acha que já fez muito supõe-se que de fato estava lutando, né? Estava no combate. Mas em algum momento pensou que tá bom. E aí, quando você pensa isso, a possibilidade de você cair muito é muito grande. Vamos dar um exemplo do Antigo Testamento que eu acho que a gente vai, né? Rei Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Tem um trechinho lá da Bíblia que diz assim: na época em que os reis costumavam sair para guerrear, que a gente sabe que, né, naquele tempo, né, inverno, frio, neve, ninguém ia para o campo de batalha, a não ser que fosse uma urgência, mas havia momentos em que era preciso delimitar território, então pessoal, os exércitos se batiam naquela época, né? Então, na época em que os reis costumavam sair para guerrear, Davi não foi. Ele sempre tinha ido com o seu exército. Um dia ele não foi, ficou em casa. E no que ficou em casa, começou a olhar para a casa da vizinha. E a gente sabe no que deu isso, né? Quando é tempo de guerrear, e toda a nossa vida é tempo de guerrear, não pode haver acomodação. Tá bom, já fiz o bastante, já sei como é que é. Porque se a gente se deixa envolver pela acomodação, a gente corre o grande risco de cair muito, né? Se a gente não vigia mais, se a gente não se propõe mais o combate, achando que já chegou num ponto em que foi o bastante, né? Eu já conheço o que eu precisava conhecer, eu já fiz o que precisava fazer. Esse lugar, que é o lugar da acomodação, ele pode se tornar um lugar de uma grande queda. Eu acho que de todos esses obstáculos, objeções, tentações, esse me parece assim o mais grave, o mais perigoso, né, Padre Antônio? E principalmente para as pessoas que já estão, né, na caminhada, numa vida. É uma tentação sutil, perigosinha mesmo, né? Porque usam argumentos muito fortes, como esse, né? Olha, nossa, Laura, você está tantos anos aí fiel, né? Você tão fiel, então agora dá um tempo, vai devagar, né? Fica, eu acho muito sutil. E isso em termos de oração, não vou dizer nem em termos de ação para Deus, mas em termos levar a tentação na oração, achar que eu posso, né, não ter mais a mesma disposição, a mesma busca, o mesmo empenho, o mesmo desejo, o mesmo ardor em a cada dia buscar a Deus em oração e saber que eu vou encontrar. Não, agora é terrível. Agora você já sabe, né? Agora você já sabe fazer,
não precisa nem orar tanto, pedindo direção de Deus, pedindo, né, o socorro de Deus. Você já sabe como fazer as coisas, agora vai, né? Quer dizer, o grande rei Davi caiu, e outros, a gente pode usar outros exemplos também, a gente pode cair também, né, Padre Antônio? Claro, imagina, né? Então, não se conformar, né? Nunca perder essa fome de Deus, nunca perder a dependência de Deus. A nossa dependência de Deus não é uma dependência momentânea, como uma criança que depende dos pais e quando cresce não deveria mais depender, né? Não é assim que funciona entre a gente e Deus. A dependência nossa do Senhor é constante, né? E é até o último dia. Então, não perder isso de vista, né? Deixar de lutar, né, por preguiça espiritual, ou seja, por assídia, por achar que já lutou bastante. Então, é o começo de uma grande queda. Então, vigilância, vigiar sempre, estar sempre combatendo, né? Sempre a postos, né? Sempre alerta, como dizem os escoteiros, né? Isso é fundamental, né? E essas posturas, elas não são posturas cansativas, mas são posturas que mantêm a nossa alma em comunhão com o Senhor. Então isso ao mesmo tempo nos revigora. É verdade. Né? Há um salmo que diz isso, né? O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Então o salmo não diz, se você encontrar Deus, pronto, agora seu coração revive e acabou. Não. Enquanto você procura o Senhor, procurar continuamente, né, o seu coração se renova. Esse é o segredo da vida de oração. Então, vamos continuar procurando. Amém. Laura, vamos parar por aqui. Acabou o catecismo, então, Padre Antônio? Acabou. Da próxima a gente vai pensar. Eu acho que seria legal a gente pensar alguma coisa sobre humildade. O que você acha? Eu gostei muito. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é isso. E pedir ao coração de Jesus que ajude a gente a ser assim, porque ele disse que o dele é assim. Então a gente pode pedir a ele que nos ajude a ter um coração mais parecido com o dele. Vamos tentar, né? Vamos contar muito com a nossa amiga Santa Terezinha. Pois é, né? Então, vamos pensar nisso. Nos próximos encontros, bater um papinho sobre humildade. Gostei da ideia. Tá bom? Tá. Gente, Deus abençoe. Um abração. Tamo junto, orando uns pelos outros. Curte, compartilha, comenta, pra gente poder envolver mais corações nessa partilha, tá bom? Abração, até logo. Tchau, irmãos.